Boa tarde, meus amores. Hoje, 27 de maio de 2020, vamos dar início a mais uma aula EAD com a disciplina de Ciências sobre o ar. Então, vejam só. A gente pode observar nessa imagem a presença do ar. Quando o balão sobe, ele precisa do ar para se fixar lá em cima, certo? Então, nesse momento, a gente já tem um exemplo da presença do ar. O ar atmosférico, que envolve a Terra, é uma mistura de gases, vapor de água e partículas suspensas, que aí são a poeira, fuligem, produtos químicos, entre outros. Os elementos que compõem o ar são essencialmente o nitrogênio, o oxigênio e, em pequenas quantidades, o argônio, gás carbônico e o neônio. O ar, ele tem algumas características que nos ajudam a perceber sua existência, já que não vemos ou sequer podemos tocá-lo. São as suas propriedades físicas, que é a massa, a matéria, a pressão e a densidade, ok? Então vejam só, matéria e massa, como todas as coisas que conhecemos, o ar ele é composto de matéria. Afinal, ele é formado por diversos gases, que por sua vez são formados por átomos. Então, o ar tem massa e ocupa espaço. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo de um balão de aniversário. Ele fica cheio de ar e ocupa mais espaço. Sabendo que o ar ele é um recurso natural importante e indispensável à vida das plantas e dos animais, dos seres vivos, né? Ele não pode ser visto, mas está em todos os lugares. Já com uma outra propriedade física, a pressão, o ar atmosférico ele exerce pressão sobre a superfície terrestre, é chamada pressão atmosférica. Quanto mais próximo da superfície, maior é a pressão. O ar não tem mais massa e pesa mais. À medida que aumenta a altitude, diminui a pressão, pois tem menor ar acima e ele fica mais leve, como é o exemplo dos balões na primeira imagem que a gente viu. Na densidade, o ar ele tem peso graças à gravidade, certo? Então, a força que atrai todas as coisas para o centro da Terra, certo? Por isso a concentração dos gases é maior e próxima ao nível do mar, consequentemente mais denso. Então, o ar que respiramos é mais denso do que o ar das montanhas, porque em altitudes maiores a densidade do ar diminui e ele se torna rarefeito, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Muitas são as situações do nosso dia a dia em que percebemos a presença do ar. Quando sentimos a brisa suave no nosso rosto, quando o vento sopra forte balançando os galhos das árvores, quando respiramos e sentimos o ar entrando e saindo dos nossos pulmões, estamos aí percebendo a presença do ar. Não podemos ver o ar, nem tocá-lo. Ele é invisível, é incolor porque não tem cor, é inodoro porque não tem cheiro, mas existe, tem peso e ocupa um lugar no espaço. Então, no ar, como eu já havia falado, existem vários gases, entre os quais é o oxigênio. Agora, de que é feito o ar? A matéria ela pode se apresentar na natureza no estado sólido, líquido e gasoso. O ar se apresenta no estado gasoso, é uma mistura de gases. O gás de maior quantidade é o gás nitrogênio, que é chamado também de azoto, que forma cerca de 78% do ar. Isso quer dizer que em 100 litros de ar, há 78 litros de nitrogênio. Depois vem o oxigênio, com cerca de 21%. 1% restante, inclui o argônio, o gás carbônico e outros gases. Esta é a proporção de gases no ar seco, mas normalmente há também vapor de água em quantidades variáveis e poeira. Certos gases vindos das indústrias ou de outras fontes também pode estar presente. Nesse gráfico, a gente observa, a composição natural do ar. A parte azul
indica o nitrogênio, que é a maior parte que temos no ar, que é o nitrogênio. 21%, que é essa parte verde, é de oxigênio, o ar que a gente respira. E 1% de dióxido de carbono, vapor de água e outros gases. Então, aí dá para observar que o nitrogênio, que é a parte azul, é a maior quantidade de gás que temos no nosso ar. Além dessas substâncias e de outras que estão em menor quantidade, o ar também apresenta gotículas de água, poeira e até mesmo partículas de vírus, bactérias e outros micro-organismos. Quando respiramos, nosso nariz filtra as partículas e micro-organismos que podem fazer mal ao nosso corpo. Eles, quando se juntam ao muco ali produzido, formam a famosa meleca do nariz, tá? Quando respiramos, esse ar vai para os pulmões, retirando dali o gás oxigênio, essencial para a nossa sobrevivência, na inspiração. Depois, também pela respiração, nosso corpo libera o gás carbônico, entre outros componentes do ar, que não foram utilizados na expiração. Então, vejam só. Nesse exemplo, a gente vê, no primeiro, o ar mais o oxigênio. O oxigênio é o que a gente respira para a gente poder sobreviver. Então, a gente adquire esse gás através da inspiração. Quando a gente inspira o ar oxigênio. Quando a gente expira, coloca para fora, a gente tá colocando para fora aquele gás carbônico, que é o gás que a gente não utiliza mais, certo? Quem utiliza esse gás carbônico é as plantas. As plantas nos fornecem oxigênio e a gente fornece para as plantas o gás carbônico que elas precisam no processo de fotossíntese, que é o que vocês vão ver agora. Então, agora a gente vai ver a importância do ar para os seres vivos. Quando respiramos, o ar da atmosfera entra no nosso corpo, sendo filtrado pelas nossas narinas. Eu não sei se vocês já observaram que a gente tem uns pelinhos dentro do nariz. Esses pelinhos servem como proteção para que o ar poluído não entre tanto. Ele é filtrado por esses pelos, que para chegar até os nossos pulmões, eles precisam ser utilizados de uma forma certa, para que a gente possa produzir a energia necessária. Então, o mecanismo de respirar é realizado da seguinte maneira. Respiramos o oxigênio, que é marcado com a fórmula O2, e liberamos o gás carbônico, que é utilizado pela fórmula CO2, na atmosfera, o qual será absorvido pelas plantas e outros seres autótrofos. Então, no processo denominado de fotossíntese. Então, quer dizer que quando a gente respira o oxigênio, em seguida a gente expira o ar, gás carbônico, certo? E esse gás carbônico é utilizado pelas plantas e por outros seres, ok? Então, de modo, as plantas são importantes nesse processo por causa da sua liberação de oxigênio. Então, elas liberam o ar que a gente precisa e a gente libera o ar que elas precisam. É extremamente necessário para outros seres vivos, né? Esse gás oxigênio. Então, é importante destacar que os sons emitidos pelas cordas vocais, no caso a nossa fala, a gente só consegue falar por causa da existência do ar. O ar também, além de servir para a nossa sobrevivência, ele também tem outras utilidades, que é no caso dessas antenas aí, que é chamada de moinhos, tá? E elas são utilizadas na produção de energia gerada pelo vento, que é chamada energia eólica. Esses moinhos também, eles são utilizados pelo vento e produz o que a gente pode chamar de um processo para que gere água para outros lugares. Além da utilidade do ar, ele também tem alguns instrumentos que têm por finalidade medir a velocidade e indicar as suas direções. O anemômetro, por exemplo, ele mede a velocidade do vento e tem outros tipos também que indicam a direção, certo? Mas a função maior do anemômetro é medir a velocidade do vento.
Já o catavento, ele indica a direção do vento. Esse que a gente vê aqui embaixo é o que a gente mais conhece, né? Que a gente pode até confeccionar ele em sala de aula, né? Em casa. E esse aqui que vocês estão vendo é os que são mais utilizados nas fazendas, certo? Ele indica para que direção o vento tá, se é norte, se é sul, se é leste, oeste, entenderam? Então vamos continuando aqui. Então vejam só, o ar, além de ter as suas outras funções, eles também são perigosos, vamos dizer. Por quê? O vento, eles podem destruir. Dependendo do tipo de vento, eles podem causar grandes danos na humanidade. A gente vê 3 exemplos aí, do furacão, do ciclone e do tornado, tá? Vamos lá. Por que os ventos podem destruir? Porque, vejam só, o vento é o ar em movimento. Ele é resultante das diferenças de pressão atmosférica entre os diferentes lugares. Para entender a lógica dos ventos, imagine assim uma bacia com água. Por mais que você tire ou coloque água, ela está sempre tentando distribuir sua forma igual sobre a bacia, a não ser que ela fique inclinada. Os ventos é um processo semelhante. Por ocasião das dinâmicas, né, algumas áreas elas podem ser momentaneamente apresentada uma menor pressão atmosférica que as outras, isto é, ter uma menor quantidade de ar sobre a superfície. Quando isso ocorre, o ar que está acumulado nas zonas de maior pressão vai tentar se deslocar para as zonas de menor pressão, a fim de preencher esses espaços, e eis aí a origem dos ventos, certo? Apesar de ser um processo aparentemente simples, existem vários tipos de ventos, e eles se alternam-se conforme a sua durabilidade, variando entre os ventos constantes, periódicos e locais, ou variáveis. Então vejam só, os ventos constantes, eles são aqueles que ocorrem de forma periódica e cujas características não fogem a determinados padrões gerais. Eles são divididos em 2, vento alísio e contralísio. Esses ventos alísios, eles sopram constantemente nas zonas polares e dos trópicos em direção à linha do Equador. Carregam umidade e provocam chuvas nas regiões onde eles se encontram com outros ventos e massa de ar. Já nos ventos contralísios, eles realizam um movimento contrário ao vento alísio, tá? Direcionando-se da linha do Equador aos trópicos. São ventos geralmente secos. Aí temos também os ventos periódicos, que são aqueles que ocorrem de forma repetitiva ou durante uma estação do ano. Existem 2 tipos principais desses ventos periódicos, que são os monções e as brisas. Os monções são aqueles ventos que sopram do mar para o continente e do continente para o mar. Então, variam conforme as estações do ano. O principal lugar onde ocorre esse fenômeno é na Ásia Meridional, que por isso também é chamada de Ásias das monções. Aí temos os ventos brisas, né? Que eles são movimentos constantes e repetitivos, que sopram do mar para o continente. A gente sente essa brisa, principalmente quando a gente está perto da praia. Eles sopram durante o dia e do continente para o mar durante a noite, tá bom? Temos os ventos locais ou variáveis, né? Que são os ventos que ocorrem em uma determinada região durante um determinado período do ano, certo? Agora, além desses ventos, a gente pode conhecer ventos destruidores, certo? Que a gente vai conhecer o furacão, o ciclone e o tornado. Como é que eles se formam? Então, vejam só, o furacão, ele se forma com qualquer chuvinha. O furacão, ele se forma a partir da evaporação de água para a atmosfera. Óbvio que o furacão não é uma chuvinha qualquer, é uma mega tempestade, tá certo? Com toróis que pode durar uma semana e ventos que ultrapassam os 200 km por hora. Por isso,
os furacões são fenômenos tipicamente tropicais. Então, ele é um dos ventos bem perigosos. Já os ciclones, né, eles são formados devido à movimentação do ar gerada em uma área de baixa pressão atmosférica. Essas áreas apresentam, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, pressão atmosférica inferior às que a circundam. Os ventos nessa área sopram para dentro e diferenciam-se em cada hemisfério. Já os tornados são fenômenos tipicamente continentais. Sua formação ocorre através da chegada de frentes frias em região onde o ar está mais quente e instável, favorecendo o desenvolvimento de uma tempestade que, por sua vez, impulsiona a formação desse tipo de ciclone. Então, a gente viu furacão, ciclone e tornado, né? Que são os ventos que podem destruir. Agora a gente vai saber um pouco sobre tempo e clima. É comum ver o uso dos termos tempo e clima, né? Para designar o mesmo estado atmosférico. Tempo e clima são elementos que se complementam na descrição do ambiente atmosférico. Esses conceitos, porém, se referem às condições diferentes do ambiente e usá-las como sinônimo é um equívoco. Então, tempo e clima são totalmente diferentes um do outro. Aqui a gente vê os dois exemplos. De clima, a gente pode ver um clima de um lugar, ele pode ser quente, ele pode ser frio, né? Ele pode ser ameno, tá certo? Na primeira imagem, porque clima é a condição média da atmosfera durante um longo período. Aqui em Gravatá, por exemplo, o clima de Gravatá, ele é um clima frio, tá certo? Porque é clima de montanhas, tá bom? O tempo já é o estado da atmosfera em um local determinado, em um momento definido. Por exemplo, quando está quente, o sol está bem ensolarado, né? Mas o sol pode se esconder atrás de nuvens, que aí a gente pode dizer que o tempo está ameno, tá certo? Nem está quente, nem está frio. Tem tempo de chuva, né? Tem tempos de inverno, certo? Tem tempo de chuvas amenos, aquelas chuvas de verão, certo? Então, clima é a condição média da atmosfera e é um longo período. Tá certo? Se ele é quente, se ele é frio. O tempo já é o estado de como está a atmosfera. No caso, ele pode estar dia de sol, pode estar dia de chuva. Essa é a diferença, tá certo? Então, vejam só. Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas. Então, é um tempo que passa rápido. Pode ter um tempo de sol, como eu já havia falado, pode ser de chuva, entendeu? Então, de um determinado lugar. Quando alguém pergunta como está o tempo hoje, pretende saber se está frio ou se está quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. O tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera, tá certo? Então, é passageiro, é momentâneo o tempo. Tá bom? A variação de temperatura, umidade relativa do ar, esse nome não sai não. Então, pluviosidade, eles são responsáveis pelo dinamismo das condições meteorológicas. Portanto, o tempo, essa variação pode ser acentuada de acordo com a época do ano. Há meses em que a chuva não está constante, né? E pode estar em temperaturas que estão mais elevadas. Já o clima, ela é uma condição duradoura do ambiente atmosférico, né? E equivale a um conjunto dos tipos de tempo mais comuns de um determinado lugar ou longo, certo? Aproximadamente de 30 anos. Então, representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas
que são as variações anuais de temperatura, umidade, pressão atmosférica e os ventos, e que se alteram de acordo com a estação do ano. Quando alguém diz que em Gravatá é um estado muito frio, se refere ao clima, tá bom? Então, deu para entender um pouco a diferença de clima? Clima é aquela condição duradoura de um lugar, tá certo? Tempo é aquele estado momentâneo, tá bom? Como é que está o tempo hoje? Pronto. Então, hoje, a gente termina nossa aula, certo? De ciências. Lembrando que assistam completamente o vídeo para que vocês possam entender realmente o assunto. Espero não ter falado rápido demais, tá bom? Qualquer dúvida, me procura no privado, que eu estarei disponível, certo? Então, deixo minha mensagem hoje assim: sorria, porque um sorriso é o incentivo necessário para transformar um simples dia em uma experiência maravilhosa. Beijos e fica com Deus.